Logo, qual é a conclusão? Qual é a conclusão, hein? Qual é a conclusão? Logo, não existe, tá? O limite de quem? De f de x com x tendendo a menos 1. Por causa de quê? Desta proposição. Essa proposição dá isso. Porque os limites laterais existem, mas eles são diferentes. Então, isso aqui não pode ser um número real, porque se fosse, tinha que ser os dois iguais. Correto? Entendido aí? Tá? Outra coisa. Por isso aqui sai, por exemplo, se você está com uma função polinomial, uma função polinomial tem limite em qualquer ponto, não tem? Então ela tem os dois limites laterais. Sempre. Sempre. Tá certo? E é isso aqui que eu estou usando implicitamente aqui, ó. 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 Eu estou usando o seguinte fato, ó. Se duas funções coincidem numa vizinhança à direita de um ponto e uma delas tem limite à direita nesse ponto, os limites são iguais. É exatamente essa passagem daqui para cá. Pode ver, porque ó, a função f é igual à função polinomial numa vizinhança aberta à direita do menos 1. Por exemplo, nesse intervalo aqui, no intervalo menos 1, 0, a função f é a função polinomial. Só que a função polinomial tem limite aqui, porque ela tem limite total. Se ela tem limite total, ela tem limite lateral. E o limite total é o limite lateral. Então, é por cá, tá? Porque eu uso intuitivamente, é justificado por esta proposição. E a mesma coisa aqui embaixo. E aí sai tudo. Ok? Tá? E tem uma coisa que eu quero observar aqui, interessante, ó. Então essa que a gente descobre se tem um limite da função ou não. No divisor de águas da função. Sim, pode ser também dessa forma. Eu consegui descobrir que não tem por outro caminho, usando aquela proposição que diz: se duas funções coincidem no conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite em P, os limites são iguais. Eu usei essa proposição para provar que não tem limite no menos 1. Esse é um caminho. Agora eu tenho outro caminho. Qual? Limites laterais. Tá certo? Limites laterais. Limite aqui é 5, limite aqui é 2, no mesmo ponto menos 1, só que é pela direita e pela esquerda. Os limites laterais são distintos, o limite não existe. Professor, Tem essa proposição. como não tem limite no menos 1, ela não é contínua. Não, ela não é contínua. Ela não é contínua. Exemplo, essa função não é contínua no menos 1. Não tem um limite no menos 1. Também pode dizer isso. Você pode concluir isso. Tá? Ela não é contínua no menos 1. Agora, observe uma coisa, tá? Só vou colocar aqui de novo, é a mesma função. Seja... Não, antes eu vou colocar uma outra coisa. Ó, fazer uma outra observação. Observe o seguinte, quem é o limite da raiz quadrada de x com x tendendo a 0? É 0. Mas esse limite é também o limite pela direita da raiz quadrada de x, que é 0. Faz sentido mencionar o limite da raiz quadrada de x com x tendendo a 0 pela esquerda? Eu posso me aproximar de... O 0 é ponto de acumulação do domínio da raiz quadrada pela esquerda? O zero é ponto... Quem é o domínio da raiz quadrada? Quem é? Que naturais, cara? Domínio das raízes quadradas. Os reais não negativos. Isso é o domínio da raiz quadrada. Eu posso me aproximar de 0 dentro desse domínio pela esquerda?
Então, não posso fazer menção ao limite da raiz quadrada com x tendendo a zero pela esquerda. Só tem sentido isso e isso. Tá certo? Tudo depende do domínio, né? É. Então como é que ele existe? O outro lado não tem como fazer. Porque aqui você entende, né? Aqui você tem essa proposição. Cadê essa proposição? Cadê? Tá aqui a proposição. E tem a versão dela, que é o seguinte, ó. Se P é ponto de acumulação do domínio de F pela direita e não é pela esquerda, então o L é o limite de F de x com x tendendo a P, se somente se o L é o limite com x tendendo a P pela esquerda. É a versão para essa proposição. E tem unidades também? E tem a outra versão que é, né, é se somente se, ó. Se P é ponto de acumulação do domínio de F pela esquerda e não é pela direita, o L é o limite de F de x com x tendendo a P, se somente se o L é o limite de F de x com x tendendo a P pela esquerda. Entendido? É o caso aqui, ó. Esse limite é o limite pela direita. Tá? Entendido aí as versões? Tá bom? Então, voltemos para a minha versão. Se é pela direita e pela esquerda, se o ponto é ponto de acumulação, tanto pela direita quanto pela esquerda, o L é o limite, somente se o L é o limite pela esquerda, e é também o limite pela direita. Entendido o que eu fiz aqui antes? Tá bom? Mas é nesse caso, ó. Se isso aqui não tem, se o P não é ponto de acumulação pela direita, o limite é o limite pela... Se o P não é ponto de acumulação pela esquerda, o limite é o limite pela direita. Se o P não é ponto de acumulação pela direita, mas é pela esquerda, o limite é o limite pela esquerda. Entendido? Entendido? E valem, gente, todas aquelas proposições operatórias. O limite pela direita da soma é o quê? A soma dos limites pela direita, se os limites existem. O limite de uma constante vezes uma função. O limite pela direita é a constante vezes o limite da função pela direita, se os limites existem. O limite do quociente das duas funções pela direita é o quociente dos limites. Se os dois limites existem, o limite do quociente for diferente de zero. Valem todas aquelas proposições. Vocês estão entendendo? Tá? Entendido aí? Tá certo? Agora, posso apagar? Aqui, apagar aqui, posso. E não esqueça a versão básica. A propriedade central do limite é: se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e restrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também tem, os limites são iguais. Aí, se duas funções coincidem numa vizinhança desse tipo de P, e uma delas tem limite pela direita em P, a outra tem, os limites são iguais. Mesma coisa vale pela esquerda. Tá bom? Entendido? E aí você tem a definição de continuidade. Ei, ó. Você tem a definição de continuidade pela direita e pela esquerda. Definição de continuidade pela direita e pela esquerda. Que é o seguinte. Vou pegar aqui onde está a minha água. Não. Definição. Quanto tempo aí? 9. Não.
sejam f uma função e p número real. Nós dizemos que f é contínua em p pela direita quando para cada epsilon maior do que 0 existe delta maior do que 0, tal que x no domínio de f e x menos p menor do que delta maior ou igual a 0, ó, implica quando P pertence ao domínio de F, tá? Quando P pertence ao domínio de F e para cada epsilon maior do que 0 existe delta maior do que 0, tal que isso aqui acontece. Menor do que epsilon, tá? E eu vou aproveitar aqui e colocar o seguinte, ó. Quando é que F é contínua em P pela esquerda? Quando P pertence ao domínio de F e para cada epsilon menor que 0 existe delta maior do que 0, tal que isso aqui implica isso. Tá certo? Mas o interessante, bem, tem as versões para limite, tá? Que é a seguinte proposição. Tá? Primeira proposição é essa daqui, ó. Sejam f uma função e p um número real. Então, conclusão seguinte. Então, f é contínua em p, f é contínua em p, se e somente se f é contínua em P pela direita e pela esquerda. Ou seja, uma função é contínua em P somente se ela é contínua em P pela direita e pela esquerda. Mas a proposição que mais interessa a vocês, como eu disse, eu não vou demonstrar, tá? É só fazer um exercício de manipulação da definição. A proposição que mais interessa é essa daqui, ó. Tá? Proposição. Essa proposição é interessante, mas a proposição que mais interessa é essa, ó. Sejam f uma função e p o número real. Se p é ponto de acumulação do domínio de f pela direita, então a função f é contínua em P, se e somente se P está no domínio da F e o limite de f de x
com x tendendo a p pela direita é igual a f de p. Desculpa. F é contínua em p pela direita se e somente se duas coisas acontecem. O P está no domínio da F e o F de P é o limite de F de X com X tendendo a P pela direita, tá? Aí você vai para o limite. Tá bom? Então, por exemplo, olha aqui, esse exemplo aqui, ó, volta para cá. Tá certo? Se você analisar por esta proposição, ó, por esta proposição. Quem é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de f de x? Quem é? É 5. Mais 5, quem é 5? Quem é? Quem é 5? Quem é? É o f de menos 1. Então, qual é a conclusão? Qual é? A f é contínua em menos 1 pela direita. Aí tem a outra versão, que é a versão seguinte, ó. Vou só apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Seja um f uma função e p o número real, estou com preguiça de escrever. Se p é ponto de acumulação pela esquerda, então f é contínua em p. Então, F é contínua em P pela esquerda. Vocês entendem que eu estou fazendo isso? Dá para não escrever tudo de novo. Se somente se P é do domínio de F e é o limite. Entendido? Tá certo? E aqui você vem, ó. Aqui você vem, então, quem é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda? É 2. Mas o 2 é o quê? É diferente de f de menos 1. Então, a função f, ela o quê? Ela não é contínua em menos 1 pela esquerda. Entendido? Ela não é contínua. Então ela não é. Ela não é contínua em menos 1, porque ela só é contínua em menos 1. Para ela ser contínua num ponto, ela tem que ser contínua nesse ponto pela direita e pela esquerda. Tá? Tem essa proposição aqui. Uma função é contínua no número real se somente se ela é contínua pela direita e é contínua pela esquerda. Então ela não é contínua no menos 1, porque ela é contínua pela direita, mas não é contínua pela esquerda. Tem um outro exemplo que eu quero colocar aqui para abordar a questão da restrição. Professor, passar isso aí. Professor, passar isso aí. Mais tarde. Calma. Calma. Você já está com fome, rapaz? Tá? Quarta-feira ele enche por quê? Feijoada. Ainda continua feijoada na quarta-feira? Comi muito essa feijoada. Tá certo? Dormia todas as aulas à tarde. Mas quem é que aguenta, depois de comer uma feijoada no RU, assistir uma aula acordado de 2 às 4? Me diga. Uma aula de, sei lá, álgebra linear. Não aguenta, cara. O cara... Tá. Ó, pronto. Deixa eu ver aqui. Olha esse exemplo aqui. Vamos